as redes sociais, se nós formos buscar nas manchetes e jornais, nós vemos muitas pessoas sendo escravizadas por esse ser chamado Satanás. Mas ele nunca está satisfeito quando ele chega diante de um ser humano. Porque quando Deus criou o Adão, ele olhando para Adão, ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. No livro de Ezequiel, no capítulo 28, vem nos narrar uma história de um querubim, ou de um anjo, um arcanjo muito poderoso chamado Lúcifer. E ele foi lançado por causa do orgulho, da inveja. Porque realmente ele queria ali tomar o lugar daquele que o criou. E Deus lançou ele por terra. Mas só que não ficou só nisso. Aleluia. Deus também lançou ele num abismo. Ele está preso. Mas só que a Bíblia diz que com ele desceu a terceira parte de anjos. Ezequiel 28. E esses anjos demônios a qual nós vemos tantos desastres e escravidão neste mundo a qual nós vivemos. E às vezes nós olhamos e nem vemos simplesmente só lá no mundo, mas às vezes nós vemos pessoas sendo aprisionadas, pessoas sendo escravizadas dentro da nossa igreja. Mas só que o homem que Deus constituiu, criou, formou e fez, chamado Adão, e a sua esposa chamada Eva, começou ali a trocar um diálogo. Ou seja, Satanás pregou para Eva. Pregou? Por que não assim? Satanás pregou para Eva. Deus criou Adão e disse: Adão, não come daquela árvore, daquele fruto que está ali no meio do jardim. Porque certamente se você comer, certamente você morrerás. Mas vem Satanás, a pregação bíblica. Não, ele falou para você não comer, que você morrerás. Não, você não vai comer. Sabe por que, amados? Porque se nós ouvisse, Adão ouvisse e obedecesse a voz do Senhor, nós seríamos como Deus. Deus seja louvado. Você não sentiria dor. Essas enfermidades malignas que pegam o ser humano, como um exemplo do câncer, aquela dor de coluna que às vezes você sente, que dá um trabalho terrível para se posicionar, se colocar de pé, você não sentiria. Meu Deus. E o melhor, nós nunca iríamos ter tristeza por perca de entes queridos, porque nós iríamos ser imortal. Já imaginou? Os seus tataravós estivesse aqui, Abraão estivesse aqui,
Abraão, Moisés, passaram as experiências para nós. Mas só que o homem que Deus escolheu para ser sua propriedade, chamado Adão, foi convencido Meu Deus. por Satanás. A pregação de Satanás ao ouvido de Eva surtiu efeito. Ela comeu o fruto e levou para o seu esposo Adão. E diz a Bíblia que Adão também comeu. Mas só que não ficou por aí. A Bíblia diz que no princípio Adão teve 2 filhos, um chamado Caim e outro Abel. Entrou a consequência do pecado. E diz a Bíblia que um revoltou contra o outro, porque Deus agradava do sacrifício, ou do holocausto, ou da oferta de um, e do outro Deus não agradava muito. E diz a Bíblia que Satanás colocou ali a inveja, o ódio no coração de Caim. E diz a Bíblia que Caim chegou e matou Abel. Mas se nós formos observar dentro da palavra, nós vemos várias pessoas, homens, profetas que Deus tem levantado. E o propósito de Deus era construir um povo escolhido, um povo que obedecesse a voz dele. Chamou Noé. Mas só que nessa noite estamos falando aqui de Abraão. E a Bíblia diz que Abraão, ele era de uma família incrédula. A Bíblia diz que aqui em Gênesis 11, a Bíblia diz que o pai de Abraão se chamava Tera, e eles moravam na cidade de Uz, dos caldeus. Mas só que Abraão ainda não tinha um conhecimento, não conhecia o Deus que o apresentou, que se apresentou naquele lugar. E por isso Deus chama Abraão com um chamado especial. Verdade. E no primeiro momento Deus chama Abraão um pouco meio tímido, porque verdadeiramente ele ainda não tinha ouvido essa voz. Aleluia. Mas só que Deus chamou para Abraão e fez ali sete promessas atrativas. Glória. 7 promessas. Vamos ver aqui? Sim. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ó, a primeira promessa: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei. Segunda: engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Glória a Deus. Aleluia. Bendito. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você imaginou a importância desse chamado? Glória a Deus. Você sabe por que nós nessa noite estamos aqui reunidos, cultuando a esse Deus, o Deus conhecido como Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó?
Deus. Aleluia. Por causa dessa promessa. Abraão não nasceu aqui na Bahia. Eita. Abraão não nasceu aqui no Distrito Federal. Abraão não nasceu em Minas Gerais. Abraão não nasceu em São Paulo. E nem muito menos em outros países, a não ser em Israel. Eita glória. Aleluia. E quando Deus chama esse profeta, ele lança propostas, promessas. Mas só que esse homem, ele tinha ali uma deficiência na sua família. Porque diz a palavra que Abraão, ele tinha uma mulher. Quando ele saiu da casa do seu pai, ele trouxe uma mulher chamada Sarai. E pelo que a Bíblia diz, essa mulher, ela era muito linda, muito formosa. Se nós formos observar, para adiantar um pouco, se nós formos observar essa história, nós vemos que Abraão, ele tinha algumas dificuldades, porque ele saiu ali como forasteiros, como peregrino. Ele peregrinou em vários lugares, no Egito, por exemplo. E diz a Bíblia que quando ele chegou, para resumir a história, porque senão não vai dar tempo a gente esmiuçar e você entender também essa palavra. A Bíblia diz que durante aquela trajetória de Abraão, eles passaram por momentos escassos, Glória. de fome, Aleluia. tenebrosa, e que foi preciso ele descer para o Egito com a sua esposa. E a Bíblia diz que ao entrar no Egito, ele resolveu ali inventar ali uma desculpa, uma mentira. Verdade. Mas só que ele era homem de Deus. Glória. Aleluia. Era homem de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus falou o quê? Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Glória. Aleluia. Mas sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela, que eu farei de ti uma grande nação. E Abraão olhando para a tradição, como é que eu vou conseguir isso? A minha mulher, estéril, e os tempos se passando, a idade avançada. Nesse meio tempo aqui, Sara já estava aproximadamente de uns 40 a 50 anos. Mas só que quando Sara e Abraão entrou no Egito, diz a Bíblia que a aparência daquela mulher, a formosura daquela mulher, chamou a atenção de Faraó. Glória. Aleluia. Glorificado. Chamou a atenção do rei. Chamou a atenção do rei. Eu quero dizer para você que em ti há sim o brilho do Espírito Santo de Deus. Glória. E aonde você chegar, Aleluia. você será uma bênção, e sobre ti a promessa do Senhor será gravada em nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome
ligação com ela, diz o seguinte: fala que tu é a minha irmã. Porque se talvez pode ser que se ele souber que eu sou seu esposo, eu serei morto. Serei morto. E aí, o que você acha? Abraão pecou contra Deus ou não pecou? Sim. Ele mentiu. Pecou. Ele mentiu. Então ele errou. Mentira? Pecou. Não. Ele era esposo, Era. marido. Aí falou que era irmão. João 8:47 fala assim: vós tem por pai o diabo, que é mentiroso, é pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Você que é mentiroso, infelizmente tem que falar que você é filho de Satanás. Mas ainda tem que se arrepender. Que permanece na mentira. Falar de mentira, Da bispo. gente. Quantos crentes, às vezes, dentro de templo, se veste bonito, limpo, Oh, e carrega o espírito da mentira. Hoje mesmo, eu acho que é o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que é. Hoje mesmo eu estava ali trabalhando na correria do meu serviço, e do lado tinha duas mulheres conversando, batendo papo, eita, Jesus. e ali falando do cadastro único do governo. Aí ela olhou para nós e disse: irmã, é o seguinte, eu tive que mentir, só para mentirinha, para eu receber Mas o benefício. isso não mentiu. Falei que separei do marido, falei que tô doente, deixei até meu cabelo um mês bagunçado para chegar lá e pôr no carrinho. Eita, Deus. Ajuda. É demônio! Você acha que não? É. Isso é mentira. Ixi. Fica rebolando a cidade dele também, até que tu logo seja revestido de poder. Meu Deus. Ele vem. Vós tem por pai o diabo, que é mentiroso e é pai da mentira, que nunca se firmou na verdade. Não é eu que estou falando que você é filho de Satanás, é a Bíblia. Meu Deus. Eu não sei o que você está pensando, não sei se você está passando por isso, eu acredito que não tem ninguém. Todo mundo mente. Mas você tem certeza que não sou eu que estou falando. É a Bíblia. Se Deus está falando aqui nessa noite é porque quer falar com você e quer que você mude de vida. Diz, Aleluia. Deus quer que você mude de rumo. Meu Deus. A Bíblia diz: seja santo porque eu sou santo. Santifique-se de corpo, alma e espírito, para que seja lavado e conservado para o arrebatamento da igreja. Aleluia. Aleluia. Não existe dois céus. Você acha? Ou você vai para o céu ou para o inferno. E você tem a escolha para onde que você quer ir. Meu Deus. Você tem a escolha para onde você quer ir. Isso é verdade. Ah, uma mentirinha só não faz mal não. Meu Deus. Faz não, é? Deixa o grande rei raiar para você ver o que vai acontecer. Apartai-vos de mim, malditos, Eu não gostaria. para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que guardarem a palavra do Senhor e ser fiel ao Senhor, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o que está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, não tem tamanho de pecado, não tem pecadinho. Não tem pecadinho, pecado médio. Não, eu pratiquei um pecadinho aqui. Não estou falando que você não pode pecar, que eu não peco. Todos nós pecamos.
temos o arrependimento. E quando você se arrepende, verdadeiramente você tem acesso com Deus. Aleluia. Tem acesso com Deus. Jesus está aqui. Quantos creem nisso? Aleluia. Jesus é maravilhoso. Quem pode sentir a presença dele? Aleluia. Glorifica o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Próxima história, mas tem aqui 10 minutinhos para mim estar passando a palavra. Se você quiser ler, não, mas precisa não. Pode ser que eu vou aqui trazer um pouco aqui essa leitura aqui, falando de Abraão também. Gênesis 20, a partir do versículo 1, fala assim: e partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sul, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Eita. Outro episódio. Foi aí. Abraão era mentiroso. Abraão era mentiroso. Mas só que aqui em Abraão havia algo com ele. Abraão não foi um homem qualquer. A conversa de Abraão com Deus e Deus com Abraão foi explícita, foi clara. E esse texto, a Bíblia nos fala de um rei que ele não era um rei tão terrível. Ele sabia que ele era temente, Abimeleque, mas só que sobre o rei não tinha promessa de Deus, mas Abraão tinha promessa. Verdade. E sabe como é que você alcança essa promessa? É através da consagração, é através do jejum, é através da oração, é através da intimidade com Deus. E Abraão, ele sempre foi um cara que ele buscava o Senhor. Se você for ler a trajetória de Abraão, sempre ele chegava diante de Deus: Senhor, como é que eu vou ter uma geração futura? Meu A minha mulher, ela é estéril, não tem filho. Senhor, tu sabes que eu necessito disso. Mas só que Abraão, quando desceu ao Egito, que entrou na terra do Egito, que ele mentiu ali para Faraó, diz a Bíblia que Faraó ele foi ferido com lepras. Deus. E imediatamente Deus também falou a Faraó, porque aquele homem que estava ali no Egito não era um homem qualquer, era um homem que sobre a vida dele tinha promessa. Tinha promessa. Glória a Deus. Trazer um alerta aqui. É para que a igreja fique atenta nisso. Porque às vezes você não conhece a pessoa. A não ser se você fazer um exame dentro da escritura ou está do lado daquele homem ou daquela mulher. Porque o que tem de homens que se diz cristão e que vê um pastor e desce a madeira do pastor, falando mal, escandalizando o nome do pastor, do profeta. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus também, Ele mata. Deus, Ele tira a vida.
prova viva. Olha só. Partiu Abraão dali para a terra do sul, habitou entre Cádiz e Sul, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite, e disse-lhe: eis que morto será por causa da mulher que tem tomado, porque esta mulher é casada com o marido. Deus não vai entender. Eu posso falar mal do pastor, posso falar mal da irmã, da profeta, do profeta. Eu quero dizer para você que você tem livre, espontânea vontade ou arbítrio de falar o que você quer. Mas só que Deus, Ele não é menino, Ele não é criança. E hoje em dia tem muitas pessoas morrendo, enfermo dentro da casa do Senhor. E às vezes é o ponto de descer à sepultura por palavra que sai da sua boca falando mal de pessoas que verdadeiramente sobre a vida dele tem a marca de Deus. E Deus não permite que toque. Abraão, mentiroso, mas Deus, fiel, justo e poderoso. Poderoso. Olha, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse-lhe: eis que morto será por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Sorte dele. Meu Deus. Verdade. É Deus. Por isso o Senhor matará. Olha o que ele falou. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Aí ele fala assim. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa. Ó, ele apresentando a sua justiça, a sua fidelidade. Mas aqui embaixo tem um argumento de Abraão. Não me disse ele mesmo, é minha irmã? Olha aí. Ela também disse: é meu irmão, em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos te tenho feito isso. Abimeleque, verdadeiramente ele era inocente. Mas uma coisa que me chama a atenção, que Abraão, ele já estava aqui cerca de 85 anos por aí. Abraão estava com 75 anos. Essa Sara era linda. Imagina uma mulher de 75 anos. Um rei com a sua arena cheia de mulheres bonitas, escolhida a dedo. Imagine você. Hoje em dia tem mulheres com 25 anos, com 30 anos, que já está linda como sempre. E a mulher com 75 anos, estava com 75 anos, a Sara, e chamou a atenção de Abimeleque e mandou ali o seu servo procurar saber de onde vem aquela mulher, e bateu de frente com Abraão, vem cá, essa mulher é sua? Não, ela é minha irmã. Não, ela é minha irmã. Vem cá, esse homem é seu marido? Não, é meu irmão. Aí Abimeleque disse: então não tem problema, não. Mas só
quero dizer para você que havia um olho que tudo vê. E nessa noite Ele está te vendo. Esse olho que tudo vê, Ele te viu na sua casa. Ele te vê no seu trabalho, na sua conduta. Ele contempla você diante do seu aparelho celular, diante do seu computador, no seu serviço, nas ruas, nas salas de bate-papos. Ele te vê. E Deus estava vendo, estava olhando Abraão. Ó, não me disse ele mesmo que é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos, tem feito isso. Aqui diz: e disse-lhe Deus em sonho: bem sei que na sua sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Ele era sincero. Ele era sincero. Deus falando para ele que não permitiu para que ele não morresse, mas nesse momento aí, Deus já tinha cerrado a madre de todo aquilo que era de Abimeleque, de toda daquela cidade. Você entendeu a gravidade do preço de um pecadinho que às vezes você acha que não é pecado e para Deus? Mas aí você tem que dar o versículo primeiro e falar assim: eis que a mão do Senhor está escondida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos tapados para que não pode ouvir, mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e a Deus para que não ouça. A Bíblia aqui não fala, mas sempre, eu acredito que Abraão sempre tinha perdão, porque Abraão sempre estava ali diante de um holocausto, se apresentando ao Senhor: Senhor, eu estou necessitado de Ti, eu preciso das Tuas maravilhas na minha vida, faz sinais acontecer diante dos meus inimigos. E Deus fez. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Ó o que foi que Deus falou aqui, ó. E disse Deus em sonho: pensei que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim, e por isso não permiti tocá-la. Olha o que diz aqui: agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogarás por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituir, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Imagina. Você que tem a língua aí afiada, que um profeta. A Bíblia diz que nós temos que examinar. E também nós conhecemos também um profeta. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Se você vê aquele profeta que fica aí vacilando, com gracinhas, cheio de piadinhas, com a boca com heresias, falando besteira, eu quero dizer para você que o Deus de Abraão, ele não aceita, ele não gosta disso. Seja sincero diante do Senhor. Segundo Crônicas 7:14 fala assim: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus suas orações, perdoarei os seus pecados, sarareis a sua terra. Abimeleque se arrependeu. Olha o que Deus falou: agora restitui a mulher ao teu marido, porque profeta é, rogará por ti, para que vivas, porém
seus servos e falou todas essas palavras em sonho em seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. Os homens, quando ficou sabendo daquele sonho, daquela visão que Abimeleque teve, ele disse: vixe, estamos perdidos. E agora, esse homem, ele veio, trouxe grande maldição sobre nosso país. Mas só que ele sabia o endereço da bênção. Deus falou assim: olha, rogue a ele. Ele é profeta. Para ele profetizar sobre a sua vida. Se ele abençoar, está abençoado. Se ele amaldiçoar, está amaldiçoado. Sabe por quê? Porque sobre ele tem uma marca que eu coloquei de vitória. Ele nunca perde. Eita, glória. Ainda que ele pegue contra mim, mas ele tem um coração sensível. É um coração quebrantado. Pelas madrugadas ele me ora, ele clama. Ainda que fala algumas coisas que tem me agradado, mas ele me pede perdão, Abimeleque. Mas vai lá, clama a ele lá, porque ele vai profetizar sobre a sua vida a bênção, e a maldição de sua vida vai ser quebrada. Então chamou Abimeleque, Abraão, e disse-lhe: que nos fizeste, e eu peguei contra ti, para trazer sobre o meu reino tamanho pecado. Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Ele entendeu a mensagem. Mas só que infelizmente tem crente dentro da igreja que não tem audição, não tem ouvido para entender a palavra. Quantas vezes o profeta tem clamado, se rasgado aqui na frente, pregando a palavra genuína, salvadora, e tem pessoas que vivem brincando Paulo diz assim: quando era menino, fazia coisas de meninos, brincava como menino. Mas eu cresci, estou grande. Então hoje eu tenho que fazer as coisas de adultos. Nós temos que entender, passar a ouvir a voz do Senhor. Meu Deus, vou parar por aqui. Mas o nome do Senhor se quiser, irmãos. O que eu não falei, que o Espírito Santo deve completar na sua mente, seu coração. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Desculpa aqui. Amém? Amém. Aleluia. Amém ou amém? Amém. Quantos receberam a palavra? Irmãos, há uma grande diferença sobre pecado e iniquidade. Isso é verdade. Como assim, pastor? Pecado, a partir do momento que a pessoa comete e se arrepende, ela alcança a misericórdia. A iniquidade, ela pecou e dá continuidade naquilo. Isso é verdade. Por isso que da maioria das vezes o povo de Israel vivia na iniquidade. É um pecado constante, com para que nós venhamos ter o cuidado, de nós lançarmos, pronunciarmos palavras, coisas que desagradam ao Senhor. E parece que a mentira gostava de seguir a casa de Abraão. Capítulo 26 de Gênesis, Isaac vai fazer a mesma coisa. Verdade. Na mesma cidade, a minha irmã. Meu Deus. E tem pessoas pagando o pato por causa de palavras. Amém? Deus abençoe o presbítero Jorge, em nome de Jesus. Deus abençoe o diácono João Paulo. A cada um dos meus irmãos, a cada visitante, que você possa sair daqui essa noite com a resposta qual viemos buscar da parte do Senhor. Glória a Deus.
Terça-feira teremos oração e estudo às 19h30. Quinta-feira, culto de libertação, também às 19h30. Amanhã sai com os varões, né? 8 horas. E sábado teremos nosso culto de missões. Amém ou não amém? Fiquemos de pé.